Bom dia, alunos. Aqui é o professor Stanislau, iniciando mais uma aula de História e Geografia. Hoje a gente vai falar sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil. É um assunto bem importante, né? Tem a ver com o processo de independência do nosso país, mas não o fim, né, da união de Portugal com o Brasil, né? Nossa união com Portugal. Na verdade, o que vai acontecer é que o Brasil vai viver uma situação sui generis, né? Vai deixar de ser colônia e vai se transformar em Reino Unido a Portugal, em 1815. Então, ao contrário de outros países da América Latina, e mesmo os Estados Unidos, né, da América do Norte, América anglo-saxônica, melhor dizendo, o Brasil vai ter um processo, na verdade, né, um processo de independência diferente dos outros países. A gente vai deixar de ser colônia sem se tornar independente. É importante que a gente entenda isso para entender como o Brasil é interessante na sua história, além de outros aspectos, né, geográficos e sociais também, e principalmente porque a gente está vendo nosso país hoje numa situação tão complicada, né? Então, uma das razões, né, históricas disso, que a gente está vivendo hoje, em vários aspectos, é essa forma como foi feita a transição do período colonial para o período independente, né? Então, lembrando que, como hoje a gente está vivendo uma epidemia mundial, né, começou oficialmente na China, mas a gente sabe que já estão tendo notícias da existência desse vírus antes, né, de começar a pandemia. Os cientistas já estão estudando muita coisa, a gente não tem certeza de onde realmente apareceu a primeira cepa do Covid-19, né? Ele era um vírus ainda desconhecido, então não havia se manifestado em forma de doença. Então os cientistas, os médicos, os pesquisadores, né, não tinham muita noção, não tinham noção nenhuma sobre ele. Então, isso mostra como o nosso país não está isolado, ele depende de situações que acontecem lá fora, né, no exterior. Então, é óbvio que a globalização hoje é diferente, lá do início do século XIX, 200 anos atrás mais ou menos, né, mais de 200 anos, né, são 2021. Então, do que a gente está vivendo hoje, né? A globalização lá era mais restrita. Mas como nós éramos colônias de Portugal, um país europeu, tudo que acontecia, né, no geral da Europa tinha reflexos no Brasil, como tem até hoje, só que de forma diferenciada, a gente sabe disso, né? O Brasil era uma colônia, dependia de tudo em termos políticos, decisões políticas do governo de Portugal, da monarquia portuguesa. Então, essa época, final do século XVIII, início do século XIX, é uma época muito conturbada politicamente. É o período da Revolução Francesa. Estavam acontecendo outras coisas importantes, a gente já viu isso aí, né? Revolução Industrial, né? É um processo novo de início de descolonização da América. Os Estados Unidos já estavam, em 1776, tinham se tornado independentes. Mas a maioria dos países americanos, né, eram colônias da Inglaterra, da França, da Holanda, mas principalmente da Espanha e de Portugal, que é o caso do Brasil. E aí começou um conflito de grandes proporções, né, derivado da Revolução Francesa, onde chegou ao poder um general chamado Napoleão Bonaparte. Ele iniciou um processo de reorganização da França, mas ao mesmo tempo, no pretexto de defender a Revolução, de defender a França, ele iniciou um processo de expansão, né, militar e política sobre os outros países europeus. Então ele fez guerra com a Espanha, com a Itália, com os estados alemães. A Alemanha não estava, quer dizer, os estados italianos e também os estados alemães. Nessa época a Itália e a Alemanha não estavam unificadas, né, com todos os países europeus em geral, né, Suécia, Rússia, né, Inglaterra. Então, essa expansão, o Império Austríaco na época também existia. Então, essa expansão provocou uma série de alterações na geopolítica europeia. E no nosso caso específico de Portugal,
né, antigo aliado da Inglaterra, isso vai trazer um problema, porque Napoleão não queria que os países continentais tivessem contato com a Inglaterra, que é uma ilha, como vocês já sabem, né, faz parte de uma ilha, Grã-Bretanha. E aí, como Portugal, né, o governo português não respeitou essa demanda de Napoleão, ele mandou invadir Portugal. Ao contrário das outras casas reinantes da Europa, que eram depostas e perdiam poder, o rei de Portugal, sabendo disso, né, ele veio para o Brasil, né, veio para sua colônia mais poderosa, mais rica, mais importante. Era, na verdade, um projeto relativamente antigo, mas que até então não tinha sido nem cogitado por conta dessa coisa doida mesmo, de um país, de um reino, né, de uma metrópole, se transplantar para uma colônia. Isso é uma coisa muito diferente do que tinha acontecido até então, né? Mas no caso do Brasil, para vocês verem como a coisa é diferente mesmo, né? O rei de Portugal e toda a corte, né, que a gente chama de família real, veio para o Brasil. Eles vieram primeiro para Salvador, né? E de Salvador vieram para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época. Desde 1763, a cidade do Rio de Janeiro era a capital da colônia, né, do estado, na época do Estado do Brasil, né, que era a colônia mais importante do Império Português. E aqui no Rio de Janeiro, Dom João vai dar início a uma série de mudanças, de modernizações, para transformar o Rio na capital do Império Português. Deixou de ser só a capital do Brasil para ser a capital de todo o Império Português, que abrangia colônias na África, além da América, o Brasil, obviamente, né? Mas na África, na Ásia e na Oceania. O Império Português já tinha sido maior, tinha perdido bastante possessões, mas ainda era muito grande, né? E a partir dessa cidade, né, do Rio de Janeiro, da nossa cidade, que Portugal, né, o rei de Portugal, no caso o príncipe regente Dom João VI, depois Dom João VI, né, ele era príncipe Dom João, depois foi coroado quando sua mãe, que era a rainha, morreu, né, ele a substituiu como rei de Portugal, Dom João VI. E ele tem que transformar, isso aconteceu em 1808, né, eles vieram para cá em 1808, e começaram a transformar o Rio de Janeiro numa capital, né, de acordo com a potência, né, portuguesa da época. Foram criados vários órgãos aqui no Rio de Janeiro, Casa da Moeda, Biblioteca Nacional, que hoje é a Biblioteca Nacional, que era a Biblioteca Real na época. Foi criado um banco, o Banco do Brasil, academias militares, as primeiras faculdades, né, a primeira escola de ensino superior no Brasil, medicina, de direito, né? Foi criado o Jardim Botânico, uma série de órgãos, né, de instituições que existem até hoje, foram criadas nessa época, né, na época de Dom João VI. Um corpo militar na corte, que seria a origem da Polícia Militar hoje, no Rio de Janeiro. Então tudo isso foi criado nesse período que Dom João esteve aqui no Brasil. Sendo que assim, os atos mais importantes dele foram em 1808 mesmo, quando ele acabou com o monopólio português do comércio brasileiro, abriu os portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra, é óbvio que era mais amiga na época, mas depois isso se estendeu para outros países. Em 1810, ele inclusive assinou tratados que davam privilégio à Inglaterra, né, ao governo, à monarquia inglesa, no comércio com o Brasil. Em 1815 veio o ápice, que foi a transformação do Brasil em Reino Unido a Portugal. E aí termina a primeira parte desse processo de independência do Brasil. Tá bom? Então, acho que é isso mesmo. São muitas informações. Então, a gente vai destrinchando isso aos poucos. E eu espero que vocês, lendo o texto na apostila, consigam ter uma visão, né, mais profunda, né, sobre esse assunto. E a gente está sempre disponível para tirar dúvidas e qualquer outra coisa que vocês queiram conversar. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.